A brisa suave da tarde de outono em Porto Alegre agitava os cabelos escuros de Theo Silveira, enquanto ele caminhava apressadamente pelo parcão. O jovem empresário ajustou a gravata azul marinho, presente de sua mãe em seu último aniversário, e consultou mais uma vez o convite digital em seu celular. O evento beneficente para arrecadar fundos para escolas públicas começaria em poucos minutos, e ele, como um dos principais doadores, não podia se atrasar. Aos 32 anos, Theo havia construído uma história de sucesso que poucos acreditariam ser possível para alguém vindo do humilde bairro Sarandi. Sua empresa de tecnologia educacional, desenvolvida inicialmente em um pequeno quarto nos fundos da casa de sua mãe, agora ocupava um prédio inteiro no bairro Floresta e empregava mais de 100 pessoas. Mas, diferente de outros empresários que esqueciam suas origens após o sucesso, Theo fazia questão de manter seus pés no chão e retribuir à comunidade que o viu crescer. Theo, pensei que não chegaria a tempo. A voz grave de Lorenzo Pacheco, seu melhor amigo e sócio, ecoou pela entrada do salão de eventos. O local havia sido decorado com elegância discreta, mesclando elementos modernos com a arquitetura histórica do parque. Você sabe que eu nunca me atraso para compromissos importantes, respondeu Theo, cumprimentando o amigo com um abraço. Como está a organização? Tudo sob controle. Os principais patrocinadores já chegaram e a apresentação do projeto está pronta. Mas tem uma novidade interessante. Lorenzo deixou a frase no ar com um sorriso enigmático. Qual? Perguntou Theo, enquanto caminhavam para dentro do salão. A família Vasconcelos Martins decidiu participar do projeto. É a primeira vez que eles se envolvem com uma iniciativa nossa. Theo parou por um momento, surpreso. A família Vasconcelos Martins era conhecida não apenas por sua fortuna considerável, mas principalmente por seu tradicionalismo e pela tendência a manter distância de projetos que não fossem iniciados dentro de seu círculo social fechado. Isso é inesperado, comentou Theo pensativo. O que mudou? Aparentemente, a filha deles, Helena, assumiu recentemente a direção da fundação da família e está determinada a modernizar a atuação deles na cidade. Inclusive, ela deve fazer um discurso hoje. O salão estava repleto de pessoas da alta sociedade porto-alegrense, todas vestidas impecavelmente e conversando em pequenos grupos. Theo observava discretamente, sentindo-se, como sempre, um pouco deslocado nesse ambiente, apesar de seu próprio sucesso profissional. Foi então que ela entrou no salão. Helena Vasconcelos Martins tinha uma presença que ia além de sua beleza clássica. Seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves pelos ombros e seus olhos verdes transmitiam uma intensidade que capturou imediatamente a atenção de Theo. Ela vestia um vestido azul petróleo que contrastava elegantemente com sua pele clara, mas o que mais chamava a atenção era seu sorriso genuíno enquanto cumprimentava as pessoas. Terra para Theo. Lorenzo estalou os dedos na frente do rosto do amigo. Você está praticamente hipnotizado. Ela é diferente do que eu imaginava, Theo admitiu, sem conseguir desviar completamente o olhar. Diferente como? Não sei explicar. Ela não tem aquela pose artificial que geralmente vemos nas pessoas dessa classe social. Parece mais autêntica. Como se sentisse que estava sendo observada, Helena virou-se na direção deles. Seus olhares se encontraram, e por um breve momento, o burburinho do salão pareceu desaparecer. Ela sorriu, um sorriso pequeno mas sincero, e começou a caminhar em sua direção. Theo Silveira, não é? Ela perguntou, estendendo a mão. Sua voz era melodiosa e firme. Eu li sobre seu trabalho com tecnologia educacional. É impressionante como você conseguiu democratizar o acesso à educação de qualidade através da sua plataforma. Theo sentiu um leve rubor subir pelo pescoço, mas manteve a compostura. O mérito não é só meu. Tenho uma equipe incrível que compartilha da mesma visão sobre educação. Modesto e competente, Helena comentou, com um brilho divertido no olhar. Duas qualidades raras de se encontrar juntas hoje em dia. Lorenzo, percebendo a química entre os dois, discretamente se afastou, deixando-os absortos em uma conversa que fluía naturalmente, como se já se conhecessem há anos. Discutiram educação, tecnologia, desigualdade social
e suas visões surpreendentemente alinhadas sobre como promover mudanças reais na sociedade. O tempo passou despercebido até que Marina Azevedo, amiga próxima de Helena, aproximou-se para lembrá-la do discurso que deveria fazer. Helena pareceu genuinamente desapontada por ter que interromper a conversa. "Preciso ir, mas gostaria de continuar nossa conversa em outro momento", ela disse, com uma pitada de hesitação em sua voz geralmente confiante. "Eu adoraria", respondeu Theo, surpreso com sua própria ousadia. Enquanto Helena se dirigia ao palco improvisado, Theo não conseguia deixar de pensar em como aquele encontro casual poderia mudar sua vida. O que ele não sabia era que, naquele mesmo momento, os pais de Helena, Augusto e Cecília Vasconcelos Martins, observavam a interação dos dois com expressões preocupadas e sussurravam entre si, planejando maneiras de impedir que aquela aproximação evoluísse para algo mais sério. O discurso de Helena começou, sua voz ecoando pelo salão com convicção e paixão, ao falar sobre a importância da educação como ferramenta de transformação social. Theo a observava, completamente envolvido por suas palavras e pela forma como ela conseguia transmitir exatamente os valores que ele sempre defendeu. Naquele momento, algo dentro dele sabia que sua vida estava prestes a mudar drasticamente, mas ele ainda não fazia ideia do quanto. Nas semanas que se seguiram ao evento no Parcão, Theo e Helena começaram a se encontrar com frequência, sempre com a desculpa de discutir as parcerias entre suas organizações. O Café Corpo Santo, na Cidade Baixa, tornou-se seu refúgio preferido. Um lugar onde podiam conversar por horas, sem se preocupar com as aparências ou expectativas sociais. Em uma tarde particularmente agradável de junho, enquanto compartilhavam uma fatia de torta de chocolate, Helena observava Theo gesticular animadamente enquanto explicava seus planos para expandir o acesso à tecnologia educacional para escolas rurais. Havia algo na maneira como seus olhos brilhavam ao falar de seus projetos que a fazia esquecer completamente do mundo ao redor. "Você tem noção de como é diferente?", Helena perguntou subitamente, interrompendo a explicação de Theo. "Diferente? Como assim?", ele questionou, confuso com a mudança repentina de assunto. "De todas as pessoas que conheço, você é o único que fala de dinheiro como uma ferramenta para ajudar os outros, não como um fim em si mesmo", ela explicou, brincando distraidamente com a xícara de café. "No meu círculo social, as conversas sempre giram em torno de investimentos, aquisições, status. É exaustivo." Theo sorriu, compreensivo. "Talvez seja porque eu sei como é estar do outro lado. Quando você cresce tendo que se preocupar se vai ter comida na mesa no fim do mês, suas prioridades ficam muito claras." Helena estendeu a mão sobre a mesa, entrelaçando seus dedos aos dele. O gesto, aparentemente simples, carregava um peso significativo para ambos. Era a primeira vez que demonstravam fisicamente a atração que vinha crescendo entre eles. "Meus pais estão começando a fazer perguntas", ela disse, após um momento de silêncio confortável. "Marina me contou que eles andaram investigando seu passado." Theo sentiu um aperto no estômago. Sabia que esse momento chegaria, mas ainda assim não estava totalmente preparado. "E o que descobriram?" "Tudo. Sobre sua infância no Sarandi, sua mãe vendendo salgados para pagar seus estudos como você começou a empresa. Mas eles não veem isso como uma história de superação, Theo. Para eles é uma mancha no currículo?", ele completou, com um sorriso amargo. "Algo assim", Helena suspirou, apertando mais forte a mão dele. "Mas eu não me importo com o que eles pensam. Eu me importo com quem você é agora, com seus valores, sua integridade." Naquele momento, Vicente Vasconcelos, tio de Helena e sócio de seu pai, entrou no café. Seu olhar recaiu imediatamente sobre as mãos entrelaçadas do casal e sua expressão endureceu visivelmente. Helena rapidamente soltou a mão de Theo, mas era tarde demais. "Helena", Vicente disse, sua voz carregada de desaprovação. "Que coincidência encontrá-la aqui. Seu pai estava me dizendo mais cedo que precisava falar com você sobre alguns assuntos importantes da fundação." "Tio Vicente, que surpresa", Helena respondeu, mantendo a compostura apesar da tensão evidente. "Conhece Theo Silveira?"
Estávamos discutindo possíveis parcerias para projetos educacionais. Vicente lançou um olhar calculado para Theo, como se o avaliasse. Ouvi falar do seu empreendimento, Sr. Silveira. Bastante impressionante para alguém com seus antecedentes. Theo sentiu o sangue ferver com o comentário velado, mas manteve a calma. Agradeço o reconhecimento, Sr. Vasconcelos. Acredito que nossos antecedentes não definem quem podemos nos tornar. Sem dúvida, Vicente respondeu com um sorriso frio. Helena, sua mãe está organizando um jantar importante no sábado. Espero que não tenha outros compromissos. Após Vicente sair do café, um silêncio pesado se instalou entre eles. Helena foi a primeira a quebrá-lo. Desculpe por isso. Meu tio pode ser... Não precisa se desculpar. Theo a interrompeu suavemente. Eu já esperava por isso. Na verdade, tenho pensado em algo, mas é arriscado. Helena inclinou-se para a frente, intrigada. Que tipo de ideia? E se eu pudesse conhecer sua família de uma forma diferente? Sem preconceitos, sem julgamentos prévios? Apenas como uma pessoa comum? Como assim? Seu pai está procurando um novo motorista, não está? Marina comentou algo sobre isso semana passada. Theo começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. E se eu me candidatasse à vaga? Seria uma chance de conhecê-los como eles realmente são e talvez... Não, Helena exclamou mais alto do que pretendia, fazendo algumas pessoas nas mesas próximas olharem em sua direção. Baixando a voz, continuou. É muito arriscado, Theo. Se eles descobrirem... É justamente esse o ponto, ele argumentou, inclinando-se para mais perto. Preciso entender exatamente o que estamos enfrentando e qual melhor maneira de conhecer alguém do que observando como eles tratam aqueles que consideram inferiores? Helena ficou em silêncio por um longo momento, seu rosto uma mistura de preocupação e admiração. Você está mesmo disposto a fazer isso? Por nós? Por nós, ele confirmou, pegando novamente sua mão. Além disso, tenho experiência real como motorista. Foi assim que paguei a faculdade, lembra? Um sorriso relutante começou a se formar nos lábios de Helena. Isso é loucura, mas talvez seja exatamente do que precisamos. Quando pretende começar? O quanto antes possível. Lorenzo pode cuidar da empresa por algumas semanas e posso trabalhar remotamente nos intervalos. A questão é, você consegue manter o segredo? Não será fácil, ela admitiu. Mas se é assim que podemos ter uma chance, então vamos fazer isso. O que nenhum dos dois percebeu, absortos em seus planos, foi Marina Azevedo sentada discretamente em um canto do café, tendo escutado toda a conversa. Seu rosto expressava uma mistura de preocupação e determinação, enquanto ela considerava seu próximo passo. Avisar ou não a sua melhor amiga sobre os perigos que aquele plano poderia trazer. O sol mal havia nascido quando Theo estacionou seu carro, algumas quadras antes da mansão dos Vasconcelos Martins, no elegante bairro Moinhos de Vento. Trocou seu costumeiro terno bem cortado por um conjunto mais simples e adequado a um motorista profissional. No banco do passageiro, uma pasta continha seus documentos e um currículo cuidadosamente elaborado sob o nome de Teodoro Silva. Marina esperava por ele na esquina, como combinado. Seu rosto demonstrava a mesma expressão preocupada dos últimos dias, desde que decidira ajudar no plano após muita insistência de Helena. Tem certeza disso? Perguntou Marina, ajustando o colarinho da camisa dele. Ainda dá tempo de desistir. Absoluta, respondeu Theo, verificando mais uma vez sua aparência no espelho retrovisor. Helena me passou todas as informações necessárias sobre a rotina da família. Só preciso seguir o script. Marina suspirou, entregando-lhe uma carta de recomendação. Aqui está. Meu pai escreveu pessoalmente, recomendando seus serviços como motorista. Ele ainda não acredita que concordei em participar dessa loucura. O pai de Marina, dono de uma empresa de transportes executivos, havia concordado em dar cobertura à história de Theo, após muita persuasão da filha. Sua reputação no mercado era impecável, e uma recomendação sua praticamente garantia a vaga. Obrigado, Marina. Sei que está se arriscando muito por nós. Só prometa que vai tomar cuidado. Os Vasconcelos não são conhecidos por sua compreensão quando se sentem enganados. Theo assentiu, guardando a carta no bolso interno do paletó.
Caminharam juntos até o imponente portão da mansão, onde Marina tocou a campainha. Uma voz feminina respondeu pelo interfone. Pois não? Bom dia, sou Marina Azevedo. Vim apresentar um candidato à vaga de motorista, conforme combinado com a dona Cecília. O portão abriu com um zumbido eletrônico, revelando um jardim meticulosamente cuidado. Uma senhora de meia-idade, que se apresentou como a governanta Dona Eulália, os recebeu na entrada da casa. A senhora Cecília os aguarda na biblioteca, informou, conduzindo-os através de corredores decorados com obras de arte e fotografias antigas da família. Cecília Vasconcelos Martins estava sentada em uma poltrona de couro, examinando alguns documentos. Seus cabelos grisalhos estavam impecavelmente arrumados e sua postura emanava autoridade. Ao lado dela, para a surpresa de Theo, estava Vicente Vasconcelos. Marina, querida, Cecília cumprimentou com um sorriso calculado. Que gentileza sua trazer pessoalmente o candidato. Dona Cecília, este é Teodoro Silva. Ele trabalhou para algumas das melhores famílias de Porto Alegre. Marina apresentou mantendo a compostura. Vicente observava Theo com interesse velado e, por um momento, o jovem empresário temeu ser reconhecido. Mas o olhar do tio de Helena passou por ele sem demonstrar qualquer sinal de reconhecimento. Senhor Silva, Cecília começou, examinando o currículo que Theo havia entregue. Vejo que tem experiência considerável. Por que deixou seu último emprego? A família para a qual trabalhava se mudou para o exterior, senhora, respondeu Theo, mantendo um tom respeitoso, mas não servil. Preferi permanecer em Porto Alegre, onde tenho minhas raízes. Interessante, comentou Vicente. E qual sua opinião sobre discrição, senhor Silva? Nossa família preza muito pela privacidade. A discrição é fundamental em minha profissão, senhor. O que acontece no carro ou na casa dos patrões permanece apenas ali. Cecília trocou um olhar significativo com Vicente antes de continuar. Teremos um evento importante no próximo fim de semana. Seria um bom teste para suas habilidades. Marina, seu pai garantiu as qualificações dele? Absolutamente, dona Cecília. Teodoro é um dos melhores motoristas que já trabalharam para nós. Bem, Cecília levantou-se alisando sua saia de alfaiataria. Acredito que podemos fazer um período de experiência. O salário é compatível com o mercado e oferecemos acomodação nas dependências de empregados se necessário. Agradeço a oportunidade, senhora, respondeu Theo, consciente de que cada palavra e gesto seu estavam sendo avaliados. Dona Eulália vai lhe mostrar suas atribuições e a garagem. Começa amanhã às 7h. E senhor Silva? Cecília fez uma pausa significativa. Minha filha Helena frequentemente precisa de transporte para seus compromissos na fundação. Espero que mantenha sempre uma postura estritamente profissional. Certamente, senhora. Enquanto seguia a governanta para conhecer o resto da propriedade, Theo não pôde deixar de notar o tom de aviso nas palavras de Cecília. Era evidente que, mesmo sem saber sua verdadeira identidade, ela já estabelecia barreiras claras entre sua filha e os empregados. Na garagem, uma frota de carros importados aguardava. Dona Eulália explicava meticulosamente os protocolos e preferências de cada membro da família, mas Theo mal conseguia se concentrar. Seus pensamentos estavam no quarto andar da mansão, onde sabia que Helena estava, provavelmente tão ansiosa quanto ele com o desenrolar dos acontecimentos. E esta é a agenda da semana, concluiu Dona Eulália entregando-lhe um tablet. Alguma dúvida, senhor Silva? Não, senhora. Está tudo muito claro. Depois de se despedir de Marina na saída, Theo caminhou lentamente até seu carro. O plano havia funcionado. Ele estava dentro. Agora começava a parte mais difícil. Manter o disfarce enquanto descobria se havia alguma chance de seu amor por Helena superar as barreiras sociais que os separavam. O que ele não sabia era que naquele exato momento, Vicente Vasconcelos fazia uma ligação que mudaria completamente o rumo dos acontecimentos. Em sua mesa, uma fotografia amassada mostrava Theo e Helena no café, de mãos dadas, e seus olhos brilhavam com uma determinação perigosa, enquanto discava um número familiar. O primeiro dia de Theo como motorista da família Vasconcelos começou com uma reunião tensa na cozinha dos funcionários. Dona Eulália, entre goles de café preto,
Repassava a agenda do dia com uma precisão militar. A senhora Cecília tem almoço no Country Club às 13 horas. O senhor Augusto estará no escritório até às 18 horas. E a senhorita Helena... A governanta fez uma pausa significativa. Tem compromissos na fundação durante todo o dia. Theo manteve sua expressão neutra, mesmo quando seu coração acelerou ao ouvir o nome de Helena. Não haviam se falado desde sua contratação, seguindo o plano de manter distância nos primeiros dias para não levantar suspeitas. A manhã transcorreu sem incidentes. Theo levou Cecília a uma série de compromissos sociais, observando através do espelho retrovisor como ela tratava diferentes pessoas, de acordo com sua posição social. Era fascinante e perturbador ver como sua postura mudava completamente ao falar com garçons, vendedores ou outros motoristas. Foi durante o retorno do almoço que a primeira complicação surgiu. O céu de Porto Alegre, que já estava carregado desde cedo, começou a despejar uma chuva torrencial, típica do inverno gaúcho. O trânsito na Avenida Nilo Peçanha rapidamente se transformou em um caos. Senhor Silva, a voz de Cecília soou pelo interfone interno do carro. Preciso chegar em casa em 20 minutos para uma videoconferência importante. Farei o possível, senhora, mas com essa chuva... Não me interessam suas dificuldades, ela cortou secamente. Encontre um caminho. Theo respirou fundo, lembrando-se de seu objetivo maior. Habilidosamente, começou a desviar por ruas secundárias do bairro, usando seu conhecimento local para evitar os pontos de alagamento comuns na cidade. Foi então que seu celular pessoal, escondido no bolso interno do paletó, vibrou. Uma mensagem de Lorenzo. Emergência. Vicente está investigando, ele tem fotos. O carro passou por uma poça d'água mais profunda, fazendo Cecília soltar uma exclamação de desagrado. Theo mal registrou seu comentário ácido sobre a incompetência dos motoristas modernos, sua mente correndo para calcular os riscos. Naquele momento, o telefone de Cecília tocou. Mesmo concentrado no trânsito caótico, Theo não pôde deixar de ouvir trechos da conversa. Como assim, Vicente? Tem certeza? Não, Helena não pode nem sonhar com isso. Augusto precisa saber imediatamente. O resto da viagem foi feito em um silêncio carregado de tensão. Quando finalmente chegaram à mansão, a chuva havia diminuído para uma garoa fina, mas a tempestade real estava apenas começando. Na entrada da casa, Helena aguardava sob o alpendre, aparentemente casual em seu vestido verde escuro. Seus olhos encontraram os de Theo por uma fração de segundo, tempo suficiente para ele perceber sua expressão preocupada. Mamãe, ela começou, precisamos... Agora não, Helena. Cecília cortou, sua voz mais fria que o habitual. Tenho assuntos urgentes para resolver com seu pai. Senhor Silva, esteja preparado para um compromisso importante às 20 horas. Assim que Cecília desapareceu dentro da casa, Helena aproximou-se do carro, fingindo procurar algo em sua bolsa. Marina me alertou, sussurrou rapidamente. Vicente está próximo de descobrir tudo. Precisamos... Helena! A voz autoritária de Augusto Vasconcelos trovejou da porta principal. Na biblioteca. Agora. O rosto de Helena empalideceu levemente, mas ela manteve a compostura. Endireitando os ombros, lançou um último olhar significativo para Theo, antes de seguir para dentro. Theo permaneceu na garagem, organizando metodicamente os carros e verificando níveis de combustível, tentando manter a mente ocupada. Através das janelas da biblioteca, no segundo andar, podia ver sombras movimentando-se agitadamente. Dona Eulália apareceu pouco depois, seu rosto habitualmente sereno marcado por linhas de preocupação. Senhor Silva, houve uma alteração nos planos. O compromisso das 20 horas foi cancelado. No entanto, o senhor Augusto solicita que você esteja preparado para uma viagem mais longa amanhã. Algum destino específico, senhora? Gramado. A família toda. Ela hesitou por um momento. E senhor Silva, tome cuidado com os protocolos. Esta família não tolera irregularidades. Enquanto a governanta se afastava, Theo percebeu que a situação estava se complicando mais rapidamente do que havia previsto. Seu telefone vibrou novamente, desta vez com uma mensagem de Helena. Eles sabem de algo,
Não tenho certeza do que exatamente, mas estão furiosos. Papai está falando em me enviar para estudar na Europa. Precisamos conversar, mas não pode ser aqui. Café Corpo Santo, 22 horas. Por favor. O sol começava a se pôr atrás dos prédios do Moinhos de Vento, pintando o céu de tons alaranjados que contrastavam dramaticamente com as nuvens escuras que ainda pairavam sobre a cidade. Na biblioteca, as sombras continuavam sua dança agitada, e Theo podia jurar ter ouvido o som de algo se quebrando. A noite prometia ser longa e o dia seguinte ainda mais desafiador. Enquanto organizava os últimos detalhes na garagem, Theo não pôde deixar de pensar se havia subestimado a complexidade do jogo que estava jogando. Uma coisa era certa: não havia mais volta. A tempestade que se aproximava não era apenas meteorológica, e ele precisaria de toda a sua astúcia para proteger não apenas seu coração, mas também o de Helena. A noite havia caído sobre Porto Alegre quando Theo estacionou discretamente seu carro pessoal algumas quadras antes do Café Corpo Santo. As ruas da Cidade Baixa estavam relativamente tranquilas para uma noite de quarta-feira, com apenas alguns estudantes transitando entre os bares da região. A garoa fina que caía criava um brilho melancólico nos paralelepípedos históricos. Dentro do café, o ambiente estava parcialmente vazio, com apenas alguns clientes dispersos focados em seus laptops. Helena já o aguardava em uma mesa nos fundos, parcialmente oculta por uma estante de livros. Seu rosto, normalmente sereno, demonstrava sinais claros de tensão. Eles encontraram algumas fotos nossas, Helena começou assim que Theo se sentou, sua voz baixa e urgente. Vicente tem um investigador particular nos seguindo há semanas. Não sabem ainda sobre seu disfarce como motorista, mas suspeitam de algo, Theo completou, percebendo a gravidade da situação. O que exatamente seu pai disse sobre te enviar para a Europa? Helena passou as mãos pelos cabelos, um gesto de nervosismo que Theo nunca havia visto nela antes. Ele está convencido de que preciso expandir meus horizontes culturais longe das más influências de Porto Alegre. Já entrou em contato com a Universidade de Sorbonne, em Paris. Quanto tempo temos? Dias, talvez. A viagem para Gramado amanhã não é apenas um passeio familiar. Vão me apresentar ao filho dos Schneider, uma família tradicional de empresários. Mamãe deixou escapar que já estão planejando algum tipo de acordo comercial que envolve um compromisso entre as famílias. Theo sentiu seu estômago afundar. Os Schneider eram conhecidos no mercado empresarial gaúcho, donos de uma das maiores redes de hotéis de luxo do sul do país. Helena, talvez seja a hora de repensarmos nossa estratégia. Se eles descobrirem sobre o disfarce... Não. Ela o interrompeu colocando sua mão sobre a dele. Não vou deixar que controlem minha vida dessa forma. A Fundação está finalmente fazendo a diferença que eu sempre sonhei. Estamos realmente ajudando pessoas. E você... Ela hesitou, seus olhos verdes brilhando com emoção contida. Você me mostrou que existe um mundo além das aparências e convenções sociais vazias em que cresci. Naquele momento, Marina entrou apressadamente no café, seu rosto demonstrando preocupação. Helena, vocês precisam saber de algo. Vicente não está sozinho nessa investigação. Ele trouxe Eduardo Schneider para ajudá-lo. Eduardo? Helena empalideceu visivelmente. Tem certeza? Marina assentiu, sentando-se com eles. Meu pai os viu conversando no Country Club hoje à tarde. Aparentemente, Eduardo está bastante interessado em proteger a reputação da sua futura noiva. Mas não existe noivado algum, Helena protestou, sua voz subindo ligeiramente antes de se controlar. Mal conheço Eduardo Schneider. Isso não parece ser impedimento para nossas famílias, Marina comentou amargamente. Theo, você precisa ter muito cuidado amanhã em Gramado. Eduardo é conhecido por seu temperamento explosivo quando contrariado. Theo permaneceu em silêncio por um momento, processando as informações. Sua mente de empresário já calculava riscos e possibilidades. O que você não está nos contando, Marina? Ele perguntou finalmente, notando a forma como a amiga evitava olhar diretamente para eles. Marina suspirou profundamente antes de responder. Eduardo tem provas de que alguém está se passando por funcionário para se aproximar da família Vasconcelos. Ele ainda não sabe que é você, Theo, mas está perto de descobrir.
E quando isso acontecer, ele vai usar isso para me destruir, Theo completou, compreendendo a extensão do perigo. Não apenas pessoalmente, mas profissionalmente também. Precisamos agir antes que isso aconteça, Helena declarou, sua voz recuperando a firmeza característica. Tenho uma ideia, mas é arriscada. Durante a viagem amanhã, suas palavras foram interrompidas pelo som estridente de um celular. Era o telefone de trabalho de Theo, o que usava como motorista. O número mostrava a mansão dos Vasconcelos. Senhor Silva, a voz de Dona Eulália soou preocupada. Houve uma alteração nos planos. A família decidiu partir para Gramado ainda esta noite, aproveitando que a chuva deu uma trégua. O Sr. Augusto solicita sua presença imediata. Estarei aí em 20 minutos, Theo respondeu, mantendo o tom profissional apesar do pânico crescente. Assim que desligou, Helena já estava de pé. Preciso voltar imediatamente. Eles não podem suspeitar que saí. Vou te levar, Marina se ofereceu. Theo, seja extremamente cuidadoso. Vicente não vai descansar até descobrir a verdade. Antes de partir, Helena segurou o rosto de Theo entre suas mãos e o beijou intensamente, não se importando com quem pudesse ver. Não importa o que aconteça em Gramado, não desista de nós. Theo observou as duas amigas saírem apressadamente do café, seu coração dividido entre o amor por Helena e o medo do que os próximos dias poderiam trazer. A garoa lá fora havia se transformado novamente em chuva forte, como se o próprio céu pressentisse a tempestade emocional que estava por vir. Enquanto dirigia de volta à mansão dos Vasconcelos, agora em seu carro oficial de motorista, Theo não podia imaginar que o verdadeiro teste de seu amor por Helena estava apenas começando. A viagem a Gramado prometia ser muito mais do que uma simples fuga da cidade grande. Seria o momento em que todas as máscaras cairiam, e a verdade, independentemente das consequências, viria à tona. A Serra Gaúcha estava envolta em uma névoa densa quando a Range Rover dos Vasconcelos iniciou a subida pela RS 115. No banco do motorista, Theo mantinha os olhos fixos na estrada sinuosa, consciente dos 4 passageiros no interior do veículo. O silêncio era pesado, interrompido apenas pelo ocasional comentário de Cecília sobre a previsão do tempo ou alguma propriedade à venda ao longo do caminho. Helena estava sentada diretamente atrás dele, e através do espelho retrovisor, Theo podia ver seu reflexo ocasionalmente. Ela mantinha os olhos fixos em um livro, mas ele notou que as páginas não eram viradas com frequência. O Eduardo já confirmou o horário do jantar? Augusto perguntou, quebrando o silêncio prolongado. Às 8, no restaurante do hotel, respondeu Cecília, consultando seu telefone. A família toda estará presente. Vicente e Clara também confirmaram presença. Theo sentiu Helena se mexer desconfortavelmente em seu assento. O movimento não passou despercebido por sua mãe. Helena, querida, você mal tocou no assunto do jantar. Os Schneider são uma das famílias mais tradicionais do Rio Grande do Sul, e Eduardo tem demonstrado um interesse especial em conhecê-la melhor. Mamãe, já conversamos sobre isso, Helena respondeu, sua voz controlada, mas firme. Meu foco atual é a fundação. Não estou interessada em... A fundação é um passatempo adorável. Cecília interrompeu, seu tom deixando claro que não era um elogio. Mas você precisa pensar no futuro, no legado da família. A união com os Schneider seria estrategicamente perfeita. A névoa começava a se dissipar conforme ganhavam altitude, revelando a paisagem exuberante da serra. Theo mantinha sua concentração dividida entre a estrada traiçoeira e a conversa no interior do veículo. Por falar em futuro, Augusto comentou casualmente, Vicente me trouxe algumas informações interessantes sobre certas atividades suspeitas em torno da família. O carro passou por um trecho particularmente íngreme, e Theo aproveitou a oportunidade para ajustar o espelho, captando a expressão tensa no rosto de Helena. Que tipo de atividades, papai? Parece que alguém tem demonstrado um interesse peculiar em se aproximar de nossa família. Augusto respondeu, seu tom calculadamente neutro. Alguém que não pertence ao nosso círculo social. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Theo manteve sua expressão profissional, mas suas mãos apertaram levemente o volante. Silva, Cecília chamou subitamente.
Quanto tempo ainda até Gramado? Aproximadamente 40 minutos, senhora, se o trânsito continuar favorável. Ótimo. Helena precisa de tempo para se preparar adequadamente para o jantar. Trouxe aquele vestido azul que compramos em Paris, querida? Não, mamãe. Optei pelo verde. O verde? Cecília não conseguiu esconder seu desagrado. Mas o azul combinaria perfeitamente com o dress code do restaurante. Silva, há alguma loja no caminho onde possamos parar? Receio que não, senhora, mas posso verificar algumas opções quando chegarmos à cidade. A conversa foi interrompida pelo som do celular de Augusto. Após uma breve consulta à tela, ele atendeu com uma formalidade ainda maior que o habitual. Eduardo, que surpresa agradável. Sim, estamos a caminho. Interessante, muito interessante. Não, claro que não há problema em adiantar o encontro. Theo percebeu Helena endireitar-se em seu assento, claramente tensa com a conversa do pai. Mudança de planos, Augusto anunciou após desligar. Eduardo sugere nos encontrarmos para um almoço informal assim que chegarmos. Ele tem algumas revelações importantes para compartilhar. O resto da viagem transcorreu em um silêncio carregado de tensão. A névoa havia se dissipado completamente agora, revelando o céu azul característico da Serra Gaúcha. Ao entrarem em Gramado, as ruas ornamentadas e as construções em estilo europeu pareciam criar um cenário perfeito para o drama que estava prestes a se desenrolar. Theo estacionou o carro na entrada do hotel, um imponente edifício em estilo bávaro. Enquanto retirava as malas do porta-malas, notou Eduardo Schneider parado na entrada, seu olhar fixo em Helena de uma maneira que fez seu sangue ferver. Silva, Augusto chamou, sua voz carregando um tom diferente do habitual. Depois de acomodar as malas, aguarde instruções no saguão. Tenho um assunto importante para discutir com você. Naquele momento, enquanto observava a família Vasconcelos ser recebida efusivamente por Eduardo Schneider, Theo percebeu que as próximas horas seriam decisivas. O ar puro da serra parecia carregado de eletricidade, como se a própria natureza aguardasse o momento em que todas as máscaras cairiam. O restaurante do hotel estava praticamente vazio àquela hora, com apenas algumas mesas ocupadas por turistas tardios. A família Vasconcelos ocupava uma mesa reservada próxima à lareira de pedra, onde o fogo crepitava suavemente, combatendo o frio característico da Serra Gaúcha. Eduardo Schneider, em seu terno impecavelmente cortado, dominava a conversa com uma confiança que beirava a arrogância. Do seu posto discreto, próximo à entrada do restaurante, Theo observava a cena com crescente apreensão. Augusto ainda não o havia chamado para a prometida conversa, e essa espera estava testando seus nervos. Então, Helena, a voz de Eduardo ecoou pelo ambiente. Ouvi dizer que sua fundação tem feito um trabalho interessante com educação pública. O tom condescendente não passou despercebido por Helena, que manteve sua postura elegante enquanto respondia. Sim, Eduardo. Acreditamos que educação de qualidade é um direito de todos, não um privilégio. Fascinante, Eduardo comentou, girando a taça de vinho tinto em suas mãos. Mas você não acha que existem formas mais apropriadas de uma jovem do seu nível social contribuir com a sociedade? Cecília pigarreou suavemente, claramente desconfortável com o rumo da conversa. Helena sempre foi muito idealista desde criança. Tenho certeza que com o tempo, ela entenderá que existem responsabilidades que vêm com nossa posição social. Vicente completou, chegando à mesa com sua esposa Clara. Não é mesmo, Eduardo? Eduardo sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Exatamente. Por falar em responsabilidades sociais, tenho algumas informações interessantes para compartilhar com todos. Theo notou Helena empalidecer ligeiramente, suas mãos apertando o guardanapo sob a mesa. Silva! A voz de Augusto o surpreendeu. Ele havia se aproximado silenciosamente. Preciso que busque alguns documentos no meu quarto. Aqui está a chave. Enquanto Theo se dirigia aos elevadores, podia sentir o olhar de Eduardo queimando em suas costas. No quarto, sobre a escrivaninha, encontrou uma pasta marrom com o logotipo dos hotéis Schneider. Seu coração quase parou quando viu seu nome verdadeiro em uma das etiquetas. De volta ao restaurante, a tensão havia aumentado consideravelmente. Eduardo estava de pé,
gesticulando enquanto falava. E é por isso que considero meu dever como amigo da família expor essa situação antes que se torne um escândalo ainda maior. Que tipo de situação, Eduardo? Helena perguntou, sua voz firme, apesar da palidez de seu rosto. O tipo de situação que envolve impostores se infiltrando em famílias tradicionais. Eduardo respondeu, seus olhos fixos em Theo, que acabava de entregar a pasta a Augusto. Não é mesmo, senhor Silva? Ou deveria dizer, senhor Silveira. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Theo permaneceu impassível, mesmo quando Vicente se levantou abruptamente, derrubando sua taça de vinho. Eu sabia. Desde o início, havia algo suspeito nele. Papai, Helena começou, mas Augusto a interrompeu com um gesto. Helena, silêncio. Sua voz era controlada, mas carregada de uma raiva contida. Senhor Silveira, ou qualquer que seja seu nome, gostaria de explicar por que um empresário do setor de tecnologia está se passando por motorista em minha casa. Theo endireitou os ombros, mantendo sua dignidade. Senhor Vasconcelos, minhas intenções... Suas intenções. Eduardo riu sarcasticamente. Deixe-me esclarecer suas intenções para todos. Este homem, senhoras e senhores, é Theo Silveira, dono da maior empresa de tecnologia educacional do sul do país. Um homem que, apesar de seu sucesso recente, vem de origens extremamente humildes e que, por algum motivo, decidiu se infiltrar na família Vasconcelos através de um elaborado disfarce. Isso é ridículo. Helena se levantou, sua voz tremendo de indignação. Vocês não entendem. Não, Helena, você que não entende, Cecília interviu, seu rosto marcado pela decepção. Este homem mentiu, enganou-se, aproveitou de nossa confiança. Por amor, Helena explodiu, lágrimas de frustração em seus olhos. Ele fez isso por amor e eu sabia de tudo desde o início. O restaurante mergulhou em um silêncio absoluto. Até mesmo os poucos turistas presentes haviam parado para observar a cena que se desenrolava. Você sabia? Augusto perguntou, sua voz perigosamente baixa. Sim, eu sabia. E apoiei. Porque era a única forma de mostrar a vocês que o preconceito social de nossa família é ridículo e ultrapassado. Eduardo deu um passo à frente, seu rosto contorcido em uma máscara de fúria contida. Helena, você não percebe que está sendo manipulada? Este homem construiu toda uma farsa. Não, Eduardo, Theo finalmente falou, sua voz clara e firme. A única farsa aqui são as aparências que vocês tanto se esforçam para manter. O preconceito disfarçado de tradição, a arrogância mascarada de refinamento. Como ousa, Vicente começou, mas Theo continuou. Passei apenas alguns dias como seu funcionário e vi como tratam pessoas que consideram inferiores. Vi o desprezo, a condescendência, a crueldade casual. E sabe o que mais vi? Vi que Helena é a única entre vocês que realmente entende o significado de nobreza. Não a que vem do nome ou do dinheiro, mas a que vem do caráter. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som de aplausos solitários. Todos se viraram para ver Marina Azevedo, que havia acabado de entrar no restaurante. Bravo, ela disse, aproximando-se da mesa. Finalmente alguém teve coragem de dizer o que precisava ser dito. A chegada inesperada de Marina criou um momento de confusão no restaurante. Eduardo Schneider foi o primeiro a se recuperar, seu rosto assumindo uma expressão calculada. Marina Azevedo, ele disse, sua voz carregada de ironia. Por que não estou surpreso em vê-la envolvida nesta situação? Talvez porque, diferente de você, Eduardo, eu realmente me importo com a felicidade de Helena, Marina respondeu, posicionando-se ao lado da amiga. E não com arranjos comerciais disfarçados de romance. Cecília levantou-se, seu rosto uma máscara de indignação controlada. Marina, querida, sei que você e Helena são amigas de infância, mas há coisas que você não compreende sobre nossas tradições. Não, senhora Cecília. Marina a interrompeu gentilmente. Eu compreendo perfeitamente. Compreendo tão bem que ajudei Theo e Helena neste plano. A confissão de Marina causou outro momento de silêncio chocado. Augusto Vasconcelos, que até então mantinha uma calma aparente, finalmente demonstrou sinais de sua verdadeira fúria. Então foi uma conspiração completa,
ele disse, sua voz tremendo levemente. Minha própria filha, conspirando com pessoas que se importam verdadeiramente comigo, pai, Helena completou, movendo-se para ficar ao lado de Theo. Pessoas que me veem como sou, não como uma peça em um jogo de xadrez social. Eduardo soltou uma risada amarga. Helena, você está sendo ingênua. Esse homem construiu uma empresa do nada. Você realmente acha que ele não está jogando um jogo muito mais sofisticado? Usando seu suposto amor para ascender socialmente. Foi então que Theo deu um passo à frente, encarando Eduardo diretamente. Você está projetando suas próprias intenções em mim, Schneider. Enquanto você vê Helena como um meio para um fim, eu a vejo como ela realmente é. Uma mulher brilhante, compassiva e corajosa. Corajosa? Vicente zombou. Ela está jogando fora seu futuro por um capricho romântico? Não, tio Vicente. Helena respondeu firmemente. Pela primeira vez na vida, estou escolhendo meu próprio futuro. A fundação não é um passatempo, é meu propósito. E Theo é a primeira pessoa que realmente apoiou minhas escolhas, que acreditou em mim não pelo meu sobrenome, mas pelo que posso realizar. Marina tirou algo de sua bolsa, um envelope grosso. Augusto, antes que tome qualquer decisão precipitada, acho que deveria ver isto. Com mãos ligeiramente trêmulas, Augusto abriu o envelope. Dentro havia dezenas de recortes de jornais e relatórios sobre os projetos educacionais desenvolvidos por Helena e Theo separadamente. São os resultados dos últimos 6 meses, Marina explicou. O trabalho que sua filha tem feito com a fundação, combinado com a tecnologia desenvolvida pela empresa de Theo, já impactou positivamente mais de 10.000 estudantes de escolas públicas em Porto Alegre. Cecília, que havia se aproximado para ver os documentos, não conseguiu esconder sua surpresa. Helena, eu não sabia que o alcance era tão... Claro que não sabia, mamãe. Helena respondeu suavemente. Vocês estavam muito ocupados tentando planejar meu futuro para realmente ver o que eu estava construindo no presente. Eduardo, percebendo que estava perdendo o controle da situação, tentou uma última cartada. Augusto, você não pode estar considerando aceitar isso. Pense no escândalo, na reputação da família. A reputação da família? Theo questionou. Que tal pensarmos no legado da família? Helena está transformando o nome Vasconcelos em sinônimo de progresso social, de mudança real. Não é isso muito mais valioso do que manter aparências vazias? Um silêncio reflexivo caiu sobre o grupo. Augusto continuava examinando os documentos, seu rosto uma mistura complexa de emoções. Cecília havia se sentado novamente, sua postura rígida, começando a demonstrar sinais de cansaço. Papai, Helena disse suavemente, aproximando-se dele. Lembra do que o vovô sempre dizia? Que verdadeira nobreza vem das ações, não do nome? Augusto levantou os olhos dos documentos, encontrando o olhar determinado de sua filha. Por um momento, todos puderam ver um lampejo do pai por trás da fachada do empresário. Seu avô era um homem sábio, ele disse finalmente, sua voz mais suave. E aparentemente sua neta herdou mais dele do que apenas o nome. Eduardo deu um passo à frente, incrédulo. Augusto, você não pode estar falando sério. Chega, Eduardo. Augusto o interrompeu firmemente. Acho que já causou danos suficientes por hoje. Virando-se para Theo, Augusto o estudou por um longo momento antes de falar. Senhor Silveira, suas ações foram questionáveis. Mas suas intenções, mas e mais importante, os resultados que você e minha filha têm alcançado, são apenas o começo, pai. Helena completou, pegando a mão de Theo. Se você nos der uma chance, podemos mostrar que tradição e progresso não precisam ser opostos. Que podemos honrar o nome da família justamente por ousar fazer as coisas de forma diferente. O restaurante havia se esvaziado completamente agora, deixando apenas a família e os envolvidos no drama que se desenrolava. Lá fora, o sol da serra começava a se pôr, pintando o céu em tons de rosa e dourado que entravam pelas grandes janelas do restaurante. Marina, que observava a cena com lágrimas nos olhos, foi a primeira a notar Vicente se dirigindo discretamente à saída. O homem que havia iniciado toda a investigação parecia finalmente perceber que havia perdido sua batalha
O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não mais carregado de tensão, mas de possibilidades. Era o tipo de silêncio que precede grandes mudanças, que marca o momento em que velhos paradigmas começam a se transformar. A manhã seguinte amanheceu com uma neblina suave, cobrindo o gramado, típica da região serrana. No terraço do hotel, Theo observava a cidade despertar enquanto aguardava o café da manhã que Augusto Vasconcelos havia insistido em compartilhar com ele. A noite anterior havia sido longa, com conversas intensas que se estenderam até a madrugada. Achei que chegaria primeiro, a voz de Augusto o surpreendeu. O patriarca dos Vasconcelos parecia diferente naquela manhã, menos imponente, mais humano. Helena sempre diz que você é madrugador. Velhos hábitos, senhor, Theo respondeu, levantando-se para cumprimentá-lo. Minha mãe sempre acordava cedo para fazer salgados, e eu acabei mantendo a rotina. Augusto assentiu sentando-se. Por um momento, ambos permaneceram em silêncio, observando a cidade enquanto um garçom servia café. Sabe, Theo, posso chamá-lo de Theo agora? Passei a noite refletindo sobre algo que Helena disse. Augusto começou, sua voz pensativa, sobre como tradição e progresso não precisam ser opostos. E o que o senhor concluiu? Que talvez eu tenha passado tanto tempo protegendo o legado da família que me esqueci de construí-lo. Ele fez uma pausa tomando um gole de café. Li mais sobre seu trabalho ontem à noite. É impressionante como você conseguiu democratizar o acesso à educação de qualidade através da tecnologia. Theo sentiu um calor no peito ao ouvir o reconhecimento sincero na voz do homem. Obrigado, senhor. Mas o verdadeiro mérito é da sua filha. Helena tem uma visão única sobre como podemos usar recursos e influência para fazer diferença real na sociedade. Sim, ela tem. Augusto sorriu levemente. Sabe o que mais me impressionou? Como vocês dois, vindos de mundos tão diferentes, chegaram à mesma conclusão sobre o poder transformador da educação. O sol começava a ficar mais forte, dissipando a neblina e revelando a paisagem serrana em toda a sua beleza. No salão principal do hotel, os primeiros hóspedes começavam a circular. Tenho uma proposta para vocês, Augusto continuou. A fundação da família tem recursos consideráveis, mas talvez precise de uma atualização em sua abordagem. E sua empresa tem a tecnologia e a visão inovadora, mas poderia se beneficiar da estrutura e alcance que podemos oferecer. Theo inclinou-se para a frente, interessado. O senhor está sugerindo uma parceria? Estou sugerindo uma fusão, não apenas de negócios, mas de visões. Helena pode continuar liderando a fundação, mas com recursos tecnológicos adequados. E você pode expandir o alcance de sua plataforma educacional através de nossa rede de contatos. É uma proposta generosa, Sr. Vasconcelos, mas você tem receio de que seja apenas uma forma de controle? Augusto completou, surpreendendo Theo. Não, filho. É uma forma de reconhecimento. De admitir que talvez o futuro que sonhei para minha filha não seja melhor do que o futuro que ela escolheu para si mesma. Naquele momento, Helena apareceu no terraço, seus olhos ainda sonolentos, mas brilhando, ao ver os dois homens conversando amigavelmente. Bom dia, ela disse, beijando o pai no rosto e sentando-se ao lado de Theo. Espero não estar interrompendo nada. Na verdade, Augusto respondeu, estava justamente explicando ao Theo como pretendo me redimir por meus preconceitos. Helena ergueu uma sobrancelha curiosa. E como pretende fazer isso, pai? Oferecendo a vocês a oportunidade de revolucionar a educação no Rio Grande do Sul. Ele sorriu. Com a condição de que me permitam aprender com vocês no processo. As lágrimas que brilharam nos olhos de Helena diziam mais que palavras. Ela estendeu a mão sobre a mesa, pegando a do pai. Mamãe sabe disso? Perguntou suavemente. Foi ideia dela, na verdade. Augusto admitiu. Depois que você saiu ontem à noite, ela me lembrou de como seus avós foram considerados revolucionários em sua época por investirem em educação pública. Um garçom aproximou-se com mais café e um prato de croissants ainda quentes. O aroma doce pairava no ar enquanto os três discutiam possibilidades, ideias e sonhos para o futuro. Tem apenas uma coisa que preciso saber, Augusto disse, seu tom ficando mais sério por um momento. Por que escolher se passar por motorista?
De todas as formas possíveis de se aproximar da família, Theo sorriu, trocando um olhar cúmplice com Helena, porque queria conhecer o verdadeiro caráter das pessoas. Na minha experiência, não há melhor forma de conhecer alguém do que observar como tratam aqueles que consideram diferentes. Augusto assentiu, compreendendo. E o que aprendeu sobre nós? Que por trás de toda a fachada de tradição e formalidade, existe uma família que se importa profundamente uns com os outros, o suficiente para reconhecer erros e tentar corrigi-los. O sol estava alto agora, banhando o terraço em uma luz dourada. Ao longe, os primeiros turistas começavam a circular pela cidade, admirando a arquitetura peculiar de Gramado. Era um novo dia, não apenas no sentido literal, mas também para a família Vasconcelos. Helena, Augusto chamou suavemente. Sua mãe gostaria de conversar com você antes do almoço. Ela tem algumas ideias interessantes sobre a fundação. Ideias dela ou suas, pai? Dela, acredite ou não. Aparentemente, ser avó em potencial a fez repensar muitas coisas. Helena engasgou com seu café enquanto Theo tentava manter a compostura. Augusto riu da reação dos dois. Calma, não estou pressionando, só mantendo as possibilidades em aberto. Enquanto observava pai e filha rirem juntos, Theo percebeu que às vezes é preciso uma tempestade para limpar o ar e permitir que algo novo floresça. A transformação pela qual a família Vasconcelos estava passando era apenas o começo de uma jornada muito maior. 3 meses se passaram desde os acontecimentos em Gramado. O outono em Porto Alegre pintava as ruas com tons dourados e avermelhados, criando um cenário perfeito para as mudanças que estavam acontecendo na vida de todos os envolvidos. A antiga mansão dos Vasconcelos no Moinhos de Vento havia passado por uma transformação significativa. O que antes era apenas uma residência familiar, agora abrigava também a sede da recém-criada Fundação Vasconcelos Silveira para Inovação em Educação. O escritório principal, anteriormente o salão de festas, estava movimentado naquela manhã de segunda-feira. Helena estava diante de uma tela grande, apresentando os resultados do primeiro trimestre para uma plateia atenta. Theo observava com orgulho do fundo da sala, ainda impressionado com a capacidade dela de unir pessoas em torno de uma causa comum. Com a implementação da plataforma tecnológica em 50 escolas públicas, Helena explicava, seus olhos brilhando de entusiasmo, conseguimos reduzir a evasão escolar em 40% e aumentar o desempenho médio dos alunos em 35%. Cecília, sentada na primeira fila, fazia anotações detalhadas. Sua transformação nos últimos meses havia surpreendido a todos. A antiga dama da sociedade agora dedicava grande parte de seu tempo coordenando eventos beneficentes para arrecadar fundos para a fundação. E quanto à expansão para o interior? Ela perguntou, genuinamente interessada. Aquelas escolas rurais que visitamos mês passado. Já estamos implementando o projeto piloto em 10 municípios, Theo respondeu aproximando-se. O desafio maior tem sido a infraestrutura de internet, mas estamos trabalhando em soluções alternativas. Marina, que agora ocupava o cargo de diretora de comunicação da Fundação, sorriu do seu lugar. E não podemos esquecer de mencionar que o projeto já chamou atenção nacional. 3 estados já demonstraram interesse em replicar nosso modelo. A reunião continuou por mais algumas horas, com discussões animadas sobre próximos passos e novos projetos. Quando finalmente terminou, Helena encontrou Theo no antigo jardim de inverno, agora transformado em um espaço de descompressão para a equipe. Ainda me parece surreal às vezes, ela comentou, sentando-se ao lado dele em um dos bancos rústicos. Ver minha mãe tão envolvida com projetos sociais, meu pai discutindo tecnologia educacional. As pessoas podem nos surpreender quando damos a elas a chance de mudar. Theo respondeu, pegando sua mão. Falando em mudanças, já contou para eles sobre nossos planos? Helena sorriu, brincando com um anel de noivado em seu dedo, uma peça delicada que Theo havia escolhido não por seu valor, mas por seu significado. Ainda não, mas acho que já suspeitam. Mamãe tem sutilmente deixado revistas de decoração de casamento pela casa. E o que acha de contarmos hoje à noite? Seu pai me convidou para um jantar em família. Hoje?
Helena pareceu surpresa. Mas não é nenhuma ocasião especial. Naquele momento, Dona Eulália apareceu no jardim carregando uma bandeja com café. A antiga governanta, que agora coordenava toda a logística da fundação, sorria de forma misteriosa. Senhorita Helena, sua mãe pediu para lembrá-la do jantar de hoje. Ela insistiu que você use aquele vestido novo que compraram juntas semana passada. Depois que Dona Eulália saiu, Helena voltou-se para Theo com uma expressão desconfiada. O que você está tramando? Eu? Nada. Ele respondeu com um sorriso inocente. Só acho que está na hora de oficializarmos alguns planos. Alguns planos que por acaso incluem transformar o antigo salão de baile em um espaço multiuso para eventos educacionais e outras celebrações. Talvez, Theo riu. Sua mãe pode ter mencionado que aquele salão tem uma acústica perfeita para música ao vivo. Helena encostou a cabeça no ombro dele, observando o movimento da equipe através das janelas do jardim de inverno. Lá dentro, pessoas de diferentes origens sociais trabalhavam juntas, unidas por um propósito comum. Sabe o que é mais incrível? Ela perguntou suavemente. Ver como o amor pode transformar não apenas duas pessoas, mas famílias inteiras, comunidades e tradições. Theo completou. Especialmente tradições. Helena sorriu. Porque descobrimos que a verdadeira tradição não está em manter as coisas como sempre foram, mas em preservar os valores que realmente importam. Amor, respeito, compromisso com o bem comum. O som de risadas vinha do escritório principal, onde Cecília aparentemente contava alguma história para a equipe. Através da porta aberta, podiam ver Augusto chegando com alguns documentos, seu rosto demonstrando uma serenidade que poucos meses antes seria impensável. Acho que já está na hora, Theo disse, levantando-se e estendendo a mão para Helena. Vamos contar para eles nossos planos? Todos eles? Helena perguntou, seus olhos brilhando. Inclusive sobre transformar a ala leste em um centro de formação de professores? Especialmente sobre isso, Theo sorriu. Afinal, que melhor forma de honrar o legado da sua família do que expandindo seu compromisso com a educação? Juntos, caminharam de volta para o escritório principal, onde suas famílias, tanto de sangue quanto escolhida, os aguardavam. O sol da tarde entrava pelas janelas altas, iluminando o espaço onde tradição e inovação haviam encontrado uma forma de coexistir e florescer. A antiga mansão dos Vasconcelos, que por tanto tempo havia sido um símbolo de divisão social, agora se transformava em um farol de esperança e mudança. E no centro dessa transformação estava uma história de amor que provou que quando o coração está no lugar certo, não existem barreiras que não possam ser superadas. O antigo salão de baile dos Vasconcelos nunca esteve tão bonito. As paredes centenárias que antes ostentavam apenas retratos austeros de antepassados, agora exibiam também fotografias coloridas de crianças sorridentes em salas de aula modernizadas, símbolos vivos do trabalho da Fundação Vasconcelos Silveira. Era véspera do casamento e o local havia sido transformado para o ensaio da cerimônia. Helena observava os preparativos da escada principal, seu coração transbordando de emoção ao ver como cada detalhe refletia a união não apenas de duas pessoas, mas de dois mundos que antes pareciam irreconciliáveis. Está tudo perfeito, não é? Marina se aproximou, entregando uma taça de espumante à amiga. Quem diria que aquele encontro no parcão nos traria até aqui? Helena sorriu, lembrando-se daquele dia que parecia tão distante agora. Às vezes ainda me pergunto se não foi tudo um sonho. Se foi um sonho, foi um que transformou muita coisa real, Marina respondeu, apontando para um grupo de professores que participava de uma formação no espaço adjacente ao salão. A mansão agora funcionava em tempo integral como centro de educação e inovação. Cecília surgiu do escritório, carregando uma pasta com os últimos detalhes do evento. Sua expressão era de contentamento genuíno enquanto se juntava às duas. Helena, querida, a decoradora trouxe algumas amostras finais das flores. E sim, incluímos as margaridas que você tanto queria, mesmo não sendo uma escolha tradicional. Obrigada, mãe. Helena abraçou Cecília, emocionada com a mudança que via em sua mãe, por aceitar que nem sempre o tradicional é o melhor caminho.
Bem, sua avó sempre dizia que tradições existem para nos guiar, não para nos prender, Cecília respondeu, seus olhos marejados. E, falando em tradições, ela abriu a pasta que carregava, revelando uma fotografia antiga. Nela, uma jovem, usando um vestido de noiva delicado, sorria para a câmera. Este foi meu vestido de noiva, mas não quero que você se sinta obrigada a usá-lo. Na verdade, ela hesitou por um momento. Pensei que poderíamos transformá-lo. Usar parte da renda no seu vestido moderno, como um símbolo de como o antigo e o novo podem se complementar. Helena abraçou a mãe novamente, incapaz de conter as lágrimas. Marina discretamente se afastou, dando privacidade ao momento entre mãe e filha. No outro lado do salão, Theo conversava com Augusto e Lorenzo, discutindo os últimos detalhes do projeto de expansão da fundação. O pai de Helena havia se tornado um entusiasta fervoroso da tecnologia educacional, frequentemente surpreendendo a todos com ideias inovadoras. Theo! A voz animada de Dona Eulália o chamou. Sua mãe acabou de chegar. Maria Silveira, a mulher que havia criado Theo sozinha vendendo salgados, entrou no salão com lágrimas nos olhos. Vestia um conjunto elegante que Cecília havia insistido em lhe presentear, mas mantinha sua simplicidade característica. Meu filho, ela abraçou Theo apertado. Olha só onde aqueles salgadinhos nos trouxeram. Os melhores salgados de Porto Alegre, Augusto comentou, aproximando-se para cumprimentar Maria. Aliás, já confirmou que vai fazer aquelas coxinhas especiais para amanhã? Claro, seu Augusto. E aqueles bolinhos de queijo que o senhor tanto gostou também. A cena era surreal. A vendedora de salgados e o patriarca da família Vasconcelos conversando animadamente sobre receitas. Theo observava, maravilhado com como o amor verdadeiro tinha o poder de derrubar barreiras que pareciam intransponíveis. A noite avançava e os convidados do ensaio começaram a chegar. Entre eles, para surpresa de todos, estava Eduardo Schneider. Após os eventos em Gramado, ele havia se afastado, mas recentemente havia procurado Helena para se desculpar, demonstrando um genuíno arrependimento. Helena, ele se aproximou timidamente. Eu sei que provavelmente sou a última pessoa que você esperava ver aqui. Eduardo, ela o interrompeu gentilmente. O perdão também faz parte da mudança que queremos ver no mundo. Seja bem-vindo. O ensaio transcorreu em uma atmosfera de alegria e emoção. Quando terminou, todos se reuniram no jardim para um jantar informal. As mesas foram dispostas sob as estrelas e as luzes decorativas criavam um ambiente mágico. Vicente, que havia demorado mais tempo para aceitar as mudanças, ergueu-se para fazer um brinde surpresa. Quando tudo isso começou, eu estava convencido de que estava protegendo nossa família. Hoje percebo que estava apenas impedindo seu crescimento. Theo e Helena nos mostraram que o verdadeiro valor de uma família não está em seu nome ou tradição, mas em sua capacidade de evoluir e abraçar o novo sem perder sua essência. As taças tilintaram sob o céu estrelado de Porto Alegre, enquanto Theo e Helena trocavam olhares cúmplices. Amanhã seria o grande dia, mas naquele momento, cercados por pessoas que haviam aprendido a superar preconceitos e abraçar o amor em suas mais diversas formas, eles já se sentiam completamente unidos. O amanhecer trouxe consigo uma daquelas manhãs perfeitas de primavera em Porto Alegre. O Parcão, onde tudo havia começado há um ano, seria o cenário da cerimônia. A equipe da fundação havia trabalhado incansavelmente para transformar o espaço em um local mágico, onde natureza e elegância se misturavam harmoniosamente. Helena estava no antigo quarto de sua avó, agora transformado em um espaço de preparação. O vestido, uma obra-prima que mesclava a renda do vestido de sua mãe com um design contemporâneo, repousava delicadamente sobre uma poltrona vintage. Algo antigo, Cecília disse, entregando à filha um delicado colar de pérolas que havia pertencido à sua avó. Algo novo, continuou, revelando um par de brincos modernos que Theo havia escolhido especialmente para a ocasião. Algo emprestado. Marina se aproximou com uma pulseira de safiras. E algo azul, completou Dona Eulália, trazendo uma linda liga bordada à mão. Enquanto se preparava, Helena podia ouvir o movimento crescente no parque através da janela.
A cerimônia seria diferente de tudo que a sociedade porto-alegrense já havia visto. Além dos convidados tradicionais, dezenas de alunos e professores das escolas beneficiadas pela Fundação haviam sido convidados para celebrar o amor que havia transformado tantas vidas. No outro lado do parque, em uma sala improvisada, Theo ajustava sua gravata enquanto conversava com Lorenzo. Nervoso? Seu amigo perguntou, entregando-lhe um copo d'água. Ansioso, Theo corrigiu sorrindo. Ansioso para começar oficialmente o resto de nossas vidas. Maria Silveira entrou na sala, seus olhos já marejados. Filho, tem um grupo de pessoas que quer te ver antes da cerimônia. Curioso, Theo seguiu sua mãe até a entrada do parque. Lá encontrou um grupo de seus antigos vizinhos do Sarandi, incluindo Dona Zilda, que havia cuidado dele enquanto sua mãe trabalhava. Meu menino! Dona Zilda o abraçou apertado. Olha só onde você chegou, e não esqueceu de onde veio. Nunca poderia esquecer, Theo respondeu emocionado. Foram vocês que me ensinaram o valor do trabalho honesto e da perseverança. A hora da cerimônia se aproximava. O parque estava repleto de flores, com um corredor natural formado por árvores centenárias, levando até o local onde os votos seriam trocados. Cadeiras brancas foram dispostas em semicírculo, eliminando a tradicional separação entre os lados da noiva e do noivo, um símbolo da união não apenas de duas pessoas, mas de duas realidades diferentes. A música começou a tocar, uma orquestra formada por jovens músicos de um projeto social apoiado pela Fundação. Helena surgiu ao lado de seu pai, radiante em seu vestido, que representava a perfeita união entre tradição e modernidade. Augusto, com lágrimas nos olhos, conduziu a filha pelo corredor. Ao chegarem ao altar, ele surpreendeu a todos ao também abraçar Theo afetuosamente. O celebrante, um professor universitário que havia sido mentor de ambos em diferentes momentos de suas vidas, iniciou a cerimônia com palavras que capturavam perfeitamente a essência daquele momento. Estamos aqui hoje para celebrar não apenas a união de duas pessoas, mas a prova viva de que o amor verdadeiro tem o poder de transformar realidades, derrubar preconceitos e construir pontes onde antes havia muros. Os votos foram trocados com emoção genuína. Helena falou sobre como Theo havia lhe mostrado que sucesso sem propósito era vazio e como juntos haviam encontrado um significado maior para suas vidas. Theo, por sua vez, agradeceu a Helena por provar que era possível ser fiel às próprias origens enquanto se abraçava um futuro diferente. Após a troca de alianças, a celebração continuou com uma festa que misturava elegância e simplicidade. As coxinhas da Dona Maria eram servidas ao lado de iguarias refinadas. Crianças das escolas públicas se misturavam com empresários em animadas conversas sobre o futuro da educação. No momento da valsa, Theo e Helena surpreenderam a todos com uma coreografia que mesclava a dança tradicional com ritmos populares, arrancando sorrisos e aplausos dos convidados. Quando a tarde começava a cair, o casal subiu ao pequeno palco montado no parque. Helena pegou o microfone. Há um ano, neste mesmo parque, dois mundos diferentes se encontraram. Hoje, celebramos não apenas nossa união, mas a certeza de que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais e que as mais belas histórias são escritas quando temos a coragem de ser quem realmente somos. Theo completou. E para celebrar esse amor que transforma, temos um anúncio especial. A partir de hoje, a Fundação Vasconcelos Silveira está lançando um programa de bolsas de estudo que permitirá que jovens de todas as origens sociais tenham acesso à educação de qualidade. Os aplausos foram ensurdecedores. Cecília e Augusto, de braços dados, sorriam orgulhosos. Maria Silveira chorava abertamente, consolada por Dona Eulália. Marina registrava tudo, já planejando como transformar aquele momento em inspiração para outros jovens. Quando a noite finalmente chegou, trazendo consigo uma brisa suave, Theo e Helena dançavam lentamente sob as luzes decorativas do parque. Ao redor deles, seus dois mundos não eram mais distintos. Haviam se fundido em algo novo, mais rico e mais significativo. Pronta para nossa próxima aventura? Theo sussurrou no ouvido de Helena. Com você? Sempre.
ela respondeu, repousando a cabeça em seu ombro. O Parcão, testemunha silencioso do início daquela história de amor, agora presenciava não apenas a união de duas pessoas, mas o nascimento de um novo capítulo na história de Porto Alegre. Um capítulo onde amor, educação e transformação social caminhavam de mãos dadas, provando que os finais felizes mais bonitos são aqueles que beneficiam não apenas os protagonistas, mas toda a comunidade ao seu redor.